Fala pessoal, tudo bem? Eu sou David Varela, esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso. E, como você bem sabe, eu já estou aqui com o nosso convidado de hoje, que é o Paulo Monteiro, que ele fez uma transição de carreira no meio dessa pandemia, uma loucura. E ele vai contar tudo o que aconteceu pra gente. Fala Paulo, tudo bem? Oi, David, tudo bom? Oi, pessoal. Nossa, que prazer estar aqui. Finalmente chegou o meu momento. Chegou o seu momento. No decorrer do episódio, a gente vai falar por que o Paulo tá falando isso, tá? Qual é a conexão que ele tem com o programa e você vai entender porque ele é bem especial pro Desculpa o Atraso. Antes de começar a falar com ele direto, deixa eu só dar um recadinho, volto daqui a pouco. Algumas pessoas me perguntaram se é difícil e caro fazer podcast, e sempre falo que não. Você precisa de uma ideia bacana, um computador, um microfone e um distribuidor que vai fazer com que seu programa fique em várias plataformas como Spotify, Apple Podcasts e vários agregadores de podcasts. Eu uso o Anchor como distribuidor, já que é intuitivo, robusto e o melhor de tudo, de graça. Ele ainda te ajuda na gravação e edição do áudio, é bem prático, rápido e ainda faz com que você ganhe dinheiro com podcast. É isso mesmo, ele te paga para usar. Perfeito, né? Baixe o aplicativo do Anchor gratuitamente ou acesse anchor.fm e comece hoje mesmo. Então, pessoal, é isso. Se você quiser saber mais informações sobre o podcast, você já sabe. É só acessar desculpapodcast.com.br, que lá você vai ter mais informações sobre onde você pode ouvir, caso você esteja ouvindo por uma plataforma que você não gosta, claro. Você também vai poder ver redes sociais. Onde que o podcast está nas redes sociais? Como é que a gente consegue encontrar? Como é que vocês conseguem falar comigo? Como é que você também vai conseguir mandar mensagem para mim, que no site também tem esse espaço de mensagem. Então, fica à vontade. É isso. Deixa eu chamar o Paulo para cá para a gente poder conversar, tomar um cafezinho. E aí, Paulo, beleza? Oi, oi, oi. E aí, tudo bom? Tudo. Ó, eu queria. Antes da gente começar, eu quero agradecer a você por ter aceito o convite, para poder dedicar um pouco do teu tempo e contar a tua história para quem tá ouvindo, que eu acho que ela é bem importante, tá bom? Paulo, começa me falando qual é a primeira lembrança de escola que você tem. Tá, vamos lá. A primeira lembrança, assim, que eu tenho dessa fase, na verdade, são dois momentos, né? É porque, assim, quando eu tinha mais ou menos 6, 7 anos, eu fui embora pro Ceará, porque meus pais são nordestinos, a metade da minha família, por parte do meu pai, é nordestina e daqui do Sudeste. Sudeste, né, amigo? Sim. Eu já, A eu gente- já caguei vo- tudo. Você que está ouvindo já sabe muito bem que o Paulo não trabalha com geografia, né? Mas a gente vai saber sobre isso melhor daqui a pouquinho. Enfim, e aí a metade da família do meu pai é daqui e a outra metade é de lá. E aí quando eu tinha mais ou menos 6, 7 anos, a gente foi embora, veio, foi, enfim, foi embora pro Ceará. E a primeira lembrança que eu tenho dessa época, dessa fase, foi justamente eu entrando na creche. Assim, era um momento. Porque, na verdade, não foi creche, eu fui direto pro primeiro ano. Né? Eu fiz uma parte. É, Vixe, amigo, peraí. Agora eu fiquei confuso. Você fez tipo uma prova para poder passar direto Não, de não. ano? Não, não. É porque, assim, por conta da mudança, eu lembro que eu fiquei um tempo sem estudar. Então, tipo assim, pela idade, não cabia mais fazer, tipo, fundamental, essas coisas assim. Então, eu já fui direto pro primeiro ano, entendeu? Então, quando eu entrei na escola, mesmo assim, de verdade, que eu já tinha um pouco mais de consciência das coisas, eu lembro que foi entrando na creche, assim, para fazer o primeiro ano. É, foi no interior do Ceará e, tipo assim, uma realidade totalmente diferente do que eu tinha, né? Que eu saí de São Paulo pequeno, tipo, tinha minha convivência de cidade grande era uma e fui direto pro interior do Ceará, assim, onde a realidade era totalmente diferente. E eu acho que a parte que mais marcou foi justamente isso, sabe? Assim, era um momento meio de dúvida, de entusiasmos, mas de medo, assim, sabe? Porque era algo completamente novo e com pessoas completamente diferentes, assim, que eu não conhecia ou que eu tinha pouquíssimo contato. Então,
Acho que a primeira lembrança, assim, de fato, marcante é essa. Isso foi em qual cidade, no Ceará? Isso foi numa cidade chamada Irauçuba. Ela fica a mais ou menos 150 quilômetros de Fortaleza. Ela fica bem lá no, na região norte do Entendi. estado. Você demorou a se acostumar com tudo, a ter várias amizades na escola, na cidade? Como que foi pra você? Ah, então, para mim foi um choque. É, eu digo que até o ano de eu voltar para São Paulo, eu acho que para mim foi uma fase de adaptação, sabe? Porque assim, eu desde do dia que eu cheguei lá, eu não queria. Eu não queria, não queria, não queria, porque eu já tinha. A gente morava numa viela aqui em São Paulo, assim, e todos os meus irmãos, eu sou o mais novo de quatro filhos, mas eu já tinha meus contatos de amizade com outras crianças, né? Tipo, a gente morava numa viela, então todo mundo se conhecia. Então, tipo assim, eu cresci literalmente com convívio com essas pessoas. Então, sair mesmo novo desse lugar, para mim foi um pouco difícil. Então, quando eu cheguei no Ceará, a fase de adaptação foi um pouco complicada. O que mais Tô, que eu falo? tô aqui ainda, tá? Uhum. Tá. Você ficou nessa cidade até quantos anos, mais ou menos? Então, eu cheguei mais ou menos com 6, 7 anos. Eu lembro que eu saí de lá quando eu tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos, que foi quando é, a gente tomou a decisão de ir para Fortaleza. Na verdade, eu tomei a decisão de ir para Fortaleza, porque era uma preocupação muito grande com meus pais, assim, sabe? Eu fui para lá muito novo, tal, mas conforme foi passando os anos e quem é de interior sabe, assim, principalmente interior muito pequeno, o interior dos meus pais, eles têm mais ou menos uns 60 mil habitantes. Então, tipo assim, é uma cidade muito pequena. E quem quer fazer algum tipo de faculdade ou estudar numa escola um pouco melhor, enfim, quer se especializar, quer fazer algum curso, você acaba que meio que precisando sair da cidade, né? E aí, quando eu tava mais ou menos com meus 14 para 15 anos, eu já tinha essa ideia em mente de que eu precisava ir para Fortaleza. Eu já tinha alguns primos que estudavam em Fortaleza, mas como eu também tenho família, e aí isso para mim era uma coisa bem que foi sendo constante, sabe? Esse pensamento. Nossa, chegou um momento que eu acho que eu preciso sair daqui, enfim, para fazer uma escola, para pensar numa faculdade. Então, desde cedo você já tava pensando mais ou menos como seria o teu futuro, né? Sim, com certeza. Assim. Como eu te falei, assim, desde que eu cheguei no Ceará, eu tinha uma luta muito grande para me adaptar, assim, sabe? É, tipo, eu gosto demais, demais, assim, o Ceará é que eu digo assim, meu país, que é onde me acolheu, que é onde eu desenvolvi as minhas melhores amizades, enfim, que eu me tornei, né? Mas eu sabia que, tipo assim, alguma coisa me incomodava, sabe? Que eu precisava correr atrás de. Eu não sabia exatamente o que, mas eu sabia que eu precisava correr atrás. Então, tipo, quando eu fui crescendo um pouco mais, chegando na minha adolescência, eu sabia que, tipo, cara, eu não queria aquela vida de interior, sabe? Que eu poderia que eu ia terminar o ensino médio e que com certeza eu ia, sei lá, trabalhar com qualquer coisa, sabe? Ou que eu precisaria sair todos os dias do interior, como vários amigos meus faziam, para ir estudar em um lugar distante, que no caso era Sobral. E isso me incomodava muito. Como que foi quando você chegou em Fortaleza na tua pré-adolescência, né? E que você começou a fazer ensino médio em uma cidade diferente, com escola diferente, como que você se sentiu sobre isso? Então, essa história é engraçada porque assim, eu sabia que queria sair do interior, mas eu e meus pais a gente não tinha condições financeiras, assim, sabe? A gente vem de uma família bem humilde e assim,
minha mãe, ela sempre lutou muito pela conquista dos filhos, sabe? Minha mãe é uma pessoa muito, muito batalhadora, muito guerreira, e ela sabia que aquele momento seria o momento ideal de fazer aquilo. E eu lembro que uma vez ela chegou pra mim e disse assim: Meu filho, eu vou te fazer essa pergunta uma vez e eu quero uma resposta sincera, assim. O que que você quer da sua vida, assim? Você quer sair daqui? Você quer ir pra Fortaleza? A gente não tem condições, mas a gente pode dar um jeito. E pra mim isso ficou muito, muito marcado, sabe? E naquele momento eu respondi pra ela: Sim, eu quero sair daqui, eu quero ir pra Fortaleza pra, não sei, pra tentar algo melhor, né? E eu lembro que a gente não tinha condições na época, mas minha mãe fez assim o possível e o impossível pra gente ir. E nessa época é engraçado porque eu tinha a única pessoa mais próxima assim que eu considerava um irmão, que por conta de idade e tal era meu primo. E ele saiu do interior, foi um dos primeiros a sair do interior e foi estudar numa escola interna em Fortaleza. E aí a minha única opção no momento era ir para essa escola. Só que eu não queria ficar interno, né? Era uma escola católica e tal, mas eu não queria ficar interno. Eu queria ir para essa escola, mas eu não queria ficar interno. E aí eu lembro que eu e meus pais a gente passou mais ou menos um ano por aí para se organizar, para de fato ir. E foi o que aconteceu. A gente chegou em Fortaleza, assim, com pouquíssimo recurso. Eu lembro que eu fiz a prova da escola, passei. Demorou mais ou menos uns 3 meses para sair o resultado, passei. E aí acabei ficando, assim. E aí eu meio que não precisei ficar interno. A gente conseguiu alugar uma casinha e ficou basicamente eu e minha mãe em Fortaleza, enquanto meu pai ficava cuidando das coisas no interior. Então eles meio que ficavam revisando. Mas o começo também foi bem difícil, sabe? O começo foi complicado. Você demorou pra se adaptar? Então, eu, eu acredito que demorou um pouco, sabe? Primeiro, em questão de ensino, assim. É, a escola, na época, era uma escola muito rígida. E era uma escola, tipo assim, eu lembro que eu entrava às 6h40 e saía, sei lá, 3, 4 horas da tarde. Então, era um ritmo muito, muito grande. E para mim, que tinha acabado de sair do interior, de um ensino um pouco mais lento, digamos assim, para mim foi muito complicado a acompanhar. Então, esse processo demorou mais ou menos um ano até eu conseguir pegar o ritmo, sabe? Uhum. Mas, mas acredito que me adaptei bem, assim, eu acho que um ano e meio foi um período bem importante. Você acha que isso impactou na tua escolha no terceiro ano pro vestibular? Então, mais ou menos, assim, quando eu entrei nessa escola, ela, por, por ser uma escola católica e tal, ela tinha como é que eu posso dizer, uma grade curricular bem, bem extensa, sabe? Então, tipo assim, eu chegou um momento que eu passava literalmente o dia. No primeiro ano eu lembro que eu entrava assim muito cedo, saía assim no meio da tarde, mas tinha dias que eu saía, sei lá, 7, 8 horas da noite. Porque assim, a escola ela dividia entre as aulas cursos, né? Ela disponibilizava vários cursos técnicos, é, entre música, eletrônica, Legal. mecânica. E eu lembro que eu cheguei assim bem perdido, sabe? Eu cheguei bem perdido, eu não sabia, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. E literalmente eu fiz. Eu entrei em todos os cursos. Eu acho que eu fiz todos os cursos da escola. Terminei? Não, não terminei nenhum, mas acho que eu passei por todos os cursos, desde música, eletrônica, a 3D, que eles tinham um curso de AutoCAD, né, enfim, desde essa parte
voltada para desenvolvimento de jogos até é, eletrônica e eletricidade. Sim, então eu passei por todos os cursos. E para mim, assim, quando eu tava nessa escola, eu jurava que eu ia ser músico. Nossa, eu jurava que eu ia ser músico, porque eu entrei assim no curso esperando tudo, porque existia uma, um prestígio muito grande, não sei o que, com curso e tal. E eu lembro que na época, todos os anos a banda da escola, ela ia pra Itália, que é onde ficava a sede da escola, e para tocar lá. Então, tipo assim, Uhum. todos os alunos que estavam na banda, o período mais ou menos de um ano e meio, eles reuniam todo mundo e iam para a Itália, para a sede da escola, para tocar lá. E meu sonho era ir para a Itália. Eu não queria nem saber se eu sabia tocar ou não, eu só queria ir para a Itália. E eu lembro que eu entrei nesse curso assim com gás. Eu acho que eu não cheguei a passar um ano, mas eu acho que eu cheguei a passar uns 7 meses. E foi um completo desastre, assim, pra mim, sabe? Aprendi a tocar quase todos os instrumentos de sopro. Hoje eu não sei nem pra onde é que vai, Eu pensei que era igual mas andar de bicicleta, que você não esquecia. não. Mas é aquela coisa, é prática. Ah, Você tá. precisa praticar bastante. E eu fiquei assim, eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado, mas foi algo que eu assim deixei de lado. Eu falei, não, isso aqui não vai, me desculpe os músicos, mas isso aqui não vai me levar a nada nesse momento. Então eu vou focar em outra coisa. E aí eu terminei o ensino médio e aí aquele momento de grande dúvida, né? O que eu vou fazer da vida? Eu vou prestar vestibular, eu vou não sabia exatamente o que eu queria fazer. Como foi que tu escolheu o teu curso? Então, a escolha ela se deu muito pela minha irmã. Lembra que eu te falei que eu sou o mais novo, não sei se eu chegar a comentar, mas eu sou o mais novo de quatro irmãos, né? Sim, falou sim. Então, a minha irmã, a mais velha, nesse meio tempo, assim, que eu morava no interior, ela veio para Fortaleza. Então, tipo assim, ela já tinha uma vida um pouco mais estruturada e tal. E aí ela casou é, com um cara e eles meio que colocaram um escritório de mídia, né? Ela gostava muito dessa área e Ah, eles, entendi. e eles trabalhavam com publicidade, com essa parte de mídia e tal. Quando eu fui para Fortaleza, e eu terminei o ensino médio e tal, eu me aproximei ainda mais dela, né? Então, tipo assim, eu tinha um contato muito grande com essa parte, o que acabou me chamando a atenção. E eu acho que foi a partir daí que eu comecei a ir pelo caminho da comunicação. Foi a partir dela. Entendi. O primeiro curso que você fez, assim, ligado diretamente à publicidade, foi a faculdade mesmo? Foi a faculdade. Mas assim, até chegar na parte da faculdade, muita coisa aconteceu. Enfim, chegou um momento que eu terminei o ensino médio e aí eu fiquei naquela dúvida, tá? O que eu vou fazer? Porque todo mundo sabe, principalmente você termina o ensino médio, existe uma pressão muito grande, né? Tanto uma pressão quanto uma expectativa dos pais do próximo passo que você vai fazer. E no meu caso não foi muito diferente, principalmente por eu ter saído, né, digamos assim, eu saí do interior para ir buscar algo melhor, né, tipo, então tipo assim, tá, você terminou o ensino médio, e agora o que você vai fazer? Você já decidiu? Então, para mim foi um momento assim bem complicado, mas como eu já tinha digamos assim, esse encantamento pela comunicação, pela publicidade, então tipo, eu não pensei duas vezes, sabe?
E foi a partir daí que eu ingressei na universidade e fiz o curso de publicidade. Legal. Como que foi para você a expectativa que você tinha do curso e a vivência que você teve na faculdade? Nossa, então, foi completamente diferente. Completamente diferente, sabe? Principalmente porque era um mundo totalmente novo, né? Eram outro tipo, eram outras pessoas, era outro tipo de comunicação, tudo era diferente, tudo era diferente. E eu acho que rola assim com todo mundo, né? Eu acho que no começo a gente fica muito, não digo iludido, mas a gente fica encantado, né? Assim, com a universidade, com aquele mundo, aquele mundo de possibilidades. E para mim foi mais ou menos isso, assim. É... Deixa eu ver, o que mais? Durante a faculdade, qual era o tipo de cadeira que você mais se identificava? Era aquela cadeira de mídia que tinha muito número, como você já tinha esse contato através da tua irmã? Ou era cadeira de, sei lá, que a gente mexia com o design das coisas, com o Illustrator, Photoshop, porque é o que você faz hoje, né? Então, que tipo de cadeira você chegava no dia da aula, você falava, nossa, eu amo essa cadeira, espero que ela nunca acabe. Qual era? Então, isso é engraçado também, porque quando eu entrei, eu disse, não, eu quero seguir para a área de planejamento, eu quero seguir para a área de mídia e tal. Só que me frustrei total. E quando eu entrei, de fato, eu comecei. Essas cadeiras eram o que mais me chamavam a atenção, eram as que eu mais gostava, digamos assim, né? E por incrível que pareça, apesar de hoje eu mexer com essa parte com a área de design, era a área que na faculdade eu mais evitava, que eu odiava, eu não queria, entendeu? Eu entrei na faculdade e disse, cara, se tem uma coisa que eu não quero seguir é na área de design, porque eu acho muito complexo, eu acho, sabe, eu acho legal quem faz, mas eu não me identifico. Só que com o passar do tempo, muita coisa mudou. Não é, não, não quer dizer que durante a faculdade eu fui para a área de design, não. Por incrível que pareça, o que mais me chamou a atenção na faculdade foi a cadeira de fotografia. Tipo, era o que eu amava fazer na faculdade. Tipo assim, parte de planejamento, de mídia, semiótica, essas coisas assim, que no começo era o que me chamava a atenção, durante todo o processo da faculdade foi tipo assim, ficando para trás. E eu comecei a desenvolver assim, uma paixão muito grande por fotografia. Se eu ia trabalhar com isso, se eu não ia, e já não era, já não estava muito no meus planos, eu só queria fazer aquilo. Mas, assim, pegando esse ponto da fotografia, foi um ponto importante porque foi a cadeira, assim, digamos que me abriu os olhos para muita coisa, sabe? E sem dúvida era o que eu mais gostava a cadeira, assim, que eu posso dizer que eu mais gostava na faculdade, era de fotografia. Ah, mas assim, antes de você falar sobre isso, você falou que você ficou um pouco frustrado com as cadeiras de mídia, planejamento e tal. Que tipo de frustração foi essa? Expectativa que você tinha? Sim, eu acho que com certeza expectativa. Porque, assim, uma coisa é você ver o trabalho feito e tal, e outra coisa é você estar ali entendendo de número, entendendo de planilha, entendendo, sabe, da parte chata mesmo. Então, tipo assim, essa parte chata, eu disse, cara, não, isso aqui não é pra mim, não. Sou, ok, eu sou de humanas e eu já vim pra, pra área de humanas, eu não quero mexer com números, não quero mexer com essa parte chata. Então, tipo assim, isso aqui não é pra mim. E aí foi literalmente o momento que eu fui começando, assim, um pouco indo pra área visual, né? Tá. Qual que foi a tua primeira experiência de trabalho? Foi de trabalho na área, tá? Foi durante a faculdade, em algum estágio? A minha primeira experiência, eu sei que tu disse que na área, mas não foi na área. A minha primeira experiência foi com uma coisa completamente diferente. Tipo, eu comecei a trabalhar com digitação. Nessa época eu consegui um bico no Sebrae, através de uma colega minha, que era do interior, que tinha ido embora para Fortaleza e ela estava trabalhando lá.
e precisava de gente, assim, urgentemente para digitação. Eu sabia nem para onde é que ia e me joguei assim, sabe? Eu sou muito assim, eu vejo que tem uma oportunidade, às vezes eu não penso nem nas consequências. Se eu vejo que existe uma identificação, eu me jogo. E eu lembro que eu fui. Cheguei lá, cara, eu lembro que. Peraí, David, peraí. Tu tocou num ponto e tem um furo aí. Pô, me Sabe por conta. quê? Porque é o seguinte, quando eu comecei. Olha que bizarro. Porque assim, antes de eu terminar o ensino médio, eu já comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar de menor. Ah, Tá entendendo? E não era registrado na área, era em Fortaleza. Eu comecei a trabalhar. Porque assim, durante o período que eu ia me formando, né? No caso, terminando meu ensino médio, eu consegui esse bico. Porque assim, meus pais, eles ficavam alternando entre Fortaleza e o interior. E isso eu cheguei com o quê? Com 15, 16. Minha mãe, ela passou mais ou menos um ano comigo. Depois disso, ela me ensinou que tinha que ensinar como me virar e eu praticamente comecei a morar só. Tipo assim, o que era uma presença muito constante, tipo de todos os dias ela tá ali, foi acabando ficando, ela foi me deixando um pouco mais solto, digamos assim. Então, tipo assim, minha mãe vinha, passava, sei lá, um mês, vinha, passava tipo uma semana, vinha, passava tipo 3 dias. Então, tipo assim, ela foi meio que me dando o espaço, né? Então chegou um momento que quando eu terminei, eu lembro isso muito forte, porque quando eu terminei a, o terceiro ano, eu terminei com 17 anos. Foi? 17 ia fazer 18 anos. E eu já estava trabalhando, era, eu já estava trabalhando e morando só, praticamente. Entendeu? Então, tipo assim, eu já tinha meio que uma certa liberdade. E aí, quando foi esse período, literalmente, que eu entrei na faculdade, foi que realmente eu tive assim, um entendimento um pouco maior de mundo e de entendimento tipo de realmente como se virar. E aí durante a faculdade eu consegui outro emprego que também não era na área, era na área de telemarketing. Alô, galera de telemarketing, um beijo pra vocês, que eu entendo. também entendo. Eu também já fui durante um ano e meio, mais ou menos. É, e principalmente assim, a área da comunicação. Nossa, tem demais, né? Aham. Quem se aventura nessa área. Eu lembro que, tipo assim, eu trabalhava como digitação, mas era meio que um contrato, não era um período tipo integral, ou tipo assim, era contratos que duravam, sei lá, 3, 4 meses. Então, tipo assim, eu passava 3, 4 meses trabalhando como digitador, e o resto do ano eu, tipo assim, eu tava ao léu, entendeu? E nada de conseguir estágio na área da faculdade. E aí foi quando surgiu essa oportunidade de trabalhar na área de telemarketing. E eu, vamos. Cheguei, botei as caras assim, fui com medo mesmo. Apanhei que só, assim, por isso que hoje assim, eu digo que a área de telemarketing assim, deveria ser enaltecida, porque o que você passa ali dentro é complicado. Mas foi um trabalho assim que me deu muita visão, sabe? E entendimento também de como lidar com pessoas, enfim, foi uma experiência apesar digamos assim, não vou dizer ruim, mas Foi desafiador. desconfortável, desafiador, sim, desconfortável, desafiador. Hum, Foi uma área assim que me acrescentou assim demais, 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 porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Assim, para quem me conhece pode até não achar hoje, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito tímida. Então, tipo assim, eu acho que a área de telemarketing ela me ajudou muito a me soltar, sabe? uhum. Então, para mim foi muito importante. Como que foi pra você a finalização do ciclo faculdade? O que que você estava passando? Porque final de faculdade é sempre muito conturbado por causa do trabalho de conclusão de curso.
as mudanças que a gente vai precisar passar, que você deixa de ser estudante. Então, várias coisas acontecem na nossa vida, né? O que foi que aconteceu com você? Então, isso também, como tudo na minha vida, é muito, muito louca. Porque eu lembro que eu comecei numa faculdade na área de comunicação, mas eu não estava me identificando. Eu não me identificava, eu fiz praticamente 70% do curso numa faculdade, mas eu disse assim, cara, eu amo a comunicação, eu amo a publicidade, mas eu acho que a faculdade não tá me fazendo bem. Essa faculdade não tá me fazendo bem. E eu decidi, tipo, simplesmente mudar de faculdade. E eu mudei de faculdade e eu praticamente comecei do zero. Do zero, do zero. Uhum. E para mim e para meus pais foi tipo assim, meu Deus, o que que ele tá fazendo? Porque, porque assim, é, o so, eu sou o mais novo dos quatro irmãos. Mas, tipo assim, eu sou o único que se formou, entendeu? Na minha família. Então, Uhum. tipo assim, a expectativa dos meus pais era muito grande. Então, tipo assim, eu sair do curso, largar, não literalmente largar, mas largar a faculdade, que eu tava, tipo, há um ano de concluir, e mudar para outra que eu ia começar praticamente do zero. Então, tipo assim, meus pais ficaram um pouco preocupados e angustiados, né? Assim, como Uhum. qualquer pai normal. Uhum. Mas eu digo que para mim foi a melhor experiência, a melhor decisão que eu tive. No momento que foi essa, sabe? Largar o curso, não, no caso, desculpa. Largar a faculdade que eu não estava me identificando e procurar outra que eu acreditava que ia fazer diferença. E fez total diferença essa escolha que eu fiz. Como que foi para você começar o mesmo curso, as mesmas cadeiras, é uma faculdade diferente, beleza, mas você começou a rever tudo. Como é que você enxergava isso? Você enxergava mais como um a mais que você já tinha, sabe? Um algo a mais que você já tinha, já que você já conhecia as cadeiras mais ou menos? Ou você via mais como um fracasso, do tipo, nossa, eu vou ter que ver isso tudo de novo? É engraçado porque, assim, meio que no momento rola os dois tipos de pensamento, né? Mas eu acho que em nenhum momento eu pensei em fracasso, sabe? Uhum, Claro, quem fez faculdade, quem faz faculdade sabe que não é fácil, sabe? Saber conciliar estudo e quem trabalha, estudo e trabalho não é uma coisa fácil. E eu lembro que eu morava longe pra caramba. Tipo assim, eu morava numa casinha assim lá no subúrbio. E, tipo assim, eu saía de casa, sei lá, 5 6 horas da manhã e chegava em casa 10 11 horas da noite. Então, tipo assim, eu passava o dia literalmente na rua, porque não tinha como voltar. E era muito cansativo, era muito cansativo. E quando eu mudei de faculdade para fazer o mesmo curso, rever as mesmas coisas, por incrível que pareça, para mim não foi desanimador. Porque assim, eu acho que a outra faculdade me deu um pouco mais de maturidade, porque eu acho que eu entrei também muito, muito verde, digamos assim, né? Eu saí do ensino médio, eu acredito que isso acontece com muita gente. Você sair do ensino médio de uma realidade totalmente diferente e entrar na faculdade. E os primeiros anos na primeira faculdade, ela me deu um pouco mais de maturidade. Então, quando eu fui para outra, eu já sabia mais ou menos como é que funcionava. Então, tipo assim, eu já fui mais focado. Tipo assim, não, eu estou mudando de faculdade em busca de uma qualidade um pouco melhor, né, de entender o que eu não estou entendendo nessa faculdade, mas eu fui mais focado. Então, tipo assim, cara, para mim foi assim renovador, assim uma coisa incrível, porque o que eu não gostava da outra eu acabei gostando na segunda, entendeu? uhum. Mas aí fiz todo o curso direitinho, bonitinho e é isso. Eu vi, aliás, pra quem não sabe, a gente, eu e o Paulo, nós somos amigos assim há muito tempo.
Então eu conheço um pouco da vida do Paulo. Tem muita coisa que ele falou aqui até agora que coisa que eu não sabia. Eu sei que o Paulo ele tem muita experiência legal em empresas de comunicação, em canal de TV, não sei o quê. Paulo, você poderia compartilhar com as pessoas como que você chegou nesses canais, como que foi isso pra você, como que foi pra você passar nos corredores e olhar para aquela apresentadora, para aquele apresentador que estava todo dia na televisão, como que foi isso pra você? Sim, sim, sim. É verdade, assim, a gente tem muita história juntos, né? E, Sim, inclusive, a gente fez na mesma instituição, né? A gente se formou na mesma faculdade. sim, com os mesmos É, professores, cos- inclusive, tudo. maravilhosa, inclusive. Beijo pra todos. Sim. E, cara, é muito louco isso, porque, como eu falei, eu sempre gostei dessa área de mídia, gostava, na primeira vi que não era o que eu queria e tal. Aí na segunda, quando eu comecei a rever, eu acho que de uma forma diferente, né, ter um olhar um pouco mais diferente, é, eu comecei a gostar de novo, né? Comecei a entender mais sobre isso. E é engraçado porque não estava nos meus planos nenhum em trabalhar em veículos. Assim. Ah, só uma observação. Eu sou da área de comunicação, sou da publicidade, mas eu sempre tive uma visão que eu não queria trabalhar em agência. Por incrível que pareça. Parece bizarro isso, mas tipo assim, cara, como assim? A pessoa faz publicidade, é, todo mundo quer trabalhar em agência. Como assim o Paulo não quer trabalhar em agência? Eu não queria. Onde eu ia trabalhar? Não sabia. Eu queria trabalhar com publicidade, com comunicação? Queria. Mais voltado para a área corporativa, mas eu não queria agência. Não sei. Eu não sei se é porque eu via tantos relatos assim, tão conturbados, que eu acho que eu acabei meio que me frustrando, sabe? Eu tinha muitos amigos que trabalhavam em agência e visitava, a gente visitava a agência e tal, sempre visitava, mas tipo assim, era outra coisa, assim, sabe aquele mundo paralelo que você vê Uhum. assim, diz assim, cara, isso aqui é legal, mas o dia a dia disso aqui eu acho que não, sabe, não sei. E eu sempre fui muito pendente assim para a área corporativa, sabe? E por incrível que pareça, foi aí que começou. Minha primeira experiência foi na área corporativa, foi como assistente de marketing, mas durou pouco tempo e eu não estava nos meus planos nenhum trabalhar com mídia, que era algo que eu já tinha meio que desencanado um tempo atrás e tal. E aí surgiu a oportunidade, já quando eu estava nessa outra faculdade, de estagiar na emissora de TV como assistente de mídia. E, tipo, pra mim foi, cara, que louco. Nossa, eu quero isso. Vamos, vamos, vamos. E era uma emissora bem conhecida, que é a Verdes Mares, que é afiliada da Globo, em Fortaleza. E foi a minha primeira experiência, literalmente, assim, na área de comunicação, é, voltada, assim, pra TV e tal. Então, tipo assim, pra mim foi meio que, como é que eu posso dizer? Ah, cara, estou me realizando, sabe? É isso Uhum. aqui que eu quero. Qual foi a tua outra experiência que teve em canal de TV? Verdes Mares não foi a única, né? Não, não foi a única. Mas até chegar a outra experiência de TV, se eu achava que eu tinha. Se eu já achava que eu tinha pouco tempo, eu ainda fui atrás de estourar isso, né? Eu lembro que como eu já passava o dia inteiro fora de casa porque não tinha como voltar. E aí, é, como eu morava longe e tal, eu lembro que eu entrei na Verdes Mares como assistente de mídia. Pra mim foi tipo assim, um momento muito importante, porque de fato, assim, cara, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu gosto, e eu tô, tipo, entrando uma das maiores, sei lá, emissoras, maiores empresas de telecomunicações aqui do Ceará. Então, tipo, pra mim era, cara, que massa.
E por incrível que pareça, no momento que eu entrei na Verdes eu também estava concorrendo a outra vaga de estágio em outra instituição, em outra empresa, que na época não era que, na verdade, que não era de comunicação, de rádio e TV, mas era na parte de indústria, que era a Federação das Indústrias do Estado do Ceará. E aí que vem a, a, a grande virada, porque assim, eu trabalhava como assistente de mídia na Verdes Mares, mas eu tinha passado para assistente de criação na Federação das Indústrias. Então, tipo assim, eram duas realidades paralelas. E eu precisava muito da grana e eu disse, cara, eu preciso dos dois estágios. Então, eu vou ficar na Verdes Mares e vou tentar conciliar com a Federação das Indústrias, que Então era de uma área. você ia de manhã para um, à tarde para outro e à noite faculdade? Exatamente. Eu lembro que eu conversei, claro, não tinha, não, os horários eles meio que batiam e eu tinha acabado de entrar na TV. Eu disse, cara, eu não quero abandonar isso aqui. Mas a outra vaga também era um que eu queria muito. E durante, é, como eu falei anteriormente que eu não queria área de criação, já quando eu mudei para outra faculdade, esse meu entendimento mudou, entendeu? Então, tipo assim, eu meio que me aproximei ainda mais da área de comunicação visual, da parte de design e tal. Não era algo que eu desenvolvia muito dentro da faculdade, mas algo que eu me aproximei bastante. Então, tipo assim, quando eu me candidatei para as duas vagas, eram duas coisas que eu, tipo assim, não, eu posso fazer isso aqui de boas, sabe? Mas eu não esperava que eu iria passar nas duas, no teste das duas. E aí, com muita malemolência, digamos assim, eu consegui convencer os dois gestores que eu precisava da vaga de cada um. Então, tipo assim, porque, claro, eu já, desde o do final do ensino médio, eu já meio que me bancava, digamos assim, e eu precisava muito da grana. E, tipo assim, eu não tinha ainda um emprego que eu conseguisse um emprego que conseguisse me bancar, entendeu? Então, tipo assim, eu precisava dos dois estágios. E aí foi por onde correu quase 2 anos de estágio, contrato de uma empresa e o contrato de outra. Foi quando eu fiquei praticamente 2 anos atuando em áreas diferentes. Paulo, como foi para você casar essas três experiências simultâneas na sua vida, em horários diferentes, que você não conseguia nem comer direito e tal? Você conseguiu aproveitar muito bem os dois estágios e a faculdade também? Então, para mim foi assim, eu acho que um dos maiores desafios que eu tive na vida, naquela época. É, porque, cara, era muito puxado. Era muito puxado. Então, tipo assim, é, eu lembro, eu saía de casa, acordava muito cedo, acordava 4 e pouco da manhã, pegava um dos primeiros ônibus, ia até o centro, né? Levava quase 1 hora da minha casa até o primeiro estágio. Eu ia pro estágio, entrava nesse estágio, ficava, entrava cedíssimo. Ah, e ainda inventei de ser fitness também nessa época. Então, tipo assim, eu lembro que eu saía de casa 5 e pouco da manhã, eu ia pra academia, eu ia pedalar. Depois eu entrava no estágio, saía, eu tinha mais ou menos meia hora só entre um e outro. A minha sorte é que era muito próximo, eu conseguia ir a pé de um pro outro. Tinha mais ou menos meia hora e entrava já no outro e até praticamente o horário da faculdade. Então eu lembro que essa época foi muito puxada para mim. Foram quase 2 anos assim, bem puxados mesmo. E como que foi o final da faculdade para você com essa loucura toda?
Então, aí nesse meio tempo, o meu primeiro contrato com a TV acabou e eu fiquei somente em apenas um estágio, que foi na área de assistente de criação. Só que não satisfeito, apareceu outra vaga também na área de assistente de mídia. E como o meu contrato com o segundo estágio também estava acabando, eu pensei, cara, eu preciso ir, eu preciso ir. E foi o que eu fiz. Eu lembro que, na verdade, um pouquinho antes de acabar o meu contrato com a FIEC, eu já entrei nessa outra emissora para fazer basicamente a mesma coisa que eu fazia na outra empresa, né? Como assistente de mídia. Na verdade, como assistente de merchandising, né? Para quem não sabe, uma curiosidade, tipo assim, lembra quando você liga a TV e tal, tipo, tá passando, sei lá, uma Ana Maria Braga, não sei, um programa assim mais voltado para a área de variedade e tal, que ela diz assim, vamos aqui dar um recadinho, e aí ela vai para um espaço, e aí tá tudo montadinho ali bonitinho, uma marca X, e aí ela pega, sorri, fala, não sei o quê. Aí tu diz assim, sim, sei, só tô Sim, pensando aí. sei. Então, eu fazia basicamente o quê? Montava toda aquela estrutura, eu era responsável por Ajeitar a cuidar de mesinha, colocar produto, é tudo, isso? tudo, Ah, tanto da parte do texto, para qual câmera o apresentador ia olhar, de qual entonação queria falar, eu era responsável por fazer isso. E era muito massa, assim. E ao mesmo tempo era muito desafiador, porque às vezes, para quem não sabe, tem apresentador que gosta de fazer ao vivo e tem apresentador que gosta de gravar, né? E tem apresentador que não gosta de gravar, quer fazer de uma tomada só. Então, tipo assim, pouca gente sabe, mas o risco de dar errado ao vivo é muito maior, claro. Então, tipo, era horrível ficar com essa tensão porque tinha dias que o apresentador não queria gravar, não queria fazer o merchan separado, ele queria fazer ao vivo. E se desse problema, quem ia ser responsabilidade? Quem ia ser responsabilizado seria eu. nossa. Então, tipo assim, eu já passei por cada situação de entrar o merchan, porque na TV o programa ele é muito cronometrado. Então, tipo assim, ele tem o horário certinho, o segundo certinho de entrar e o segundo certo de sair. Então, tipo assim, porque o apresentador, porque deu um problema técnico e atrasou. Então, tipo, já tive situação de eu tava atrás do apresentador, atrás de uma mesa, ele ao vivo, e eu montando um negócio escondido. E aí quando ele mudar de câmera, eu tipo levantar e colocar tudo com medo de derrubar e tipo passar por debaixo da câmera e ninguém vê nada assim, sabe? Meu Deus. Era assim bizarro, mas era muito divertido assim. Eu amava trabalhar com isso, amava, amava. Mas é outra assim, outra realidade, assim, completamente diferente do que eu faço hoje. Aí você ficou quanto tempo nesse trabalho? Então, nesse outro trabalho, eu fiquei mais ou menos um ano e meio. Fiquei um ano e meio, porque infelizmente a emissora que eu trabalhava fechou. Então, tipo assim, a gente chegou um dia e acabou a emissora. Nossa, todo mundo foi demitido assim do nada. Então, nessa época, como eu já estava trabalhando na segunda emissora, que era a Nordeste TV, ela era afiliada da Band em Fortaleza. O nome dela era Nordeste TV. Eu fiquei mais ou menos um ano e meio na emissora, só que após esse período de um ano e meio, chegou a notícia assim, de um dia para o outro. Numa segunda-feira, a gente chegou todo mundo para trabalhar e a gente recebeu a notícia que a emissora ia fechar. Então, tipo, foi um choque para todo mundo. E foi todo mundo demitido nesse dia.
E foi aí que a minha vida mudou. O que foi que aconteceu? Então, foi 18 de novembro de 2018, foi. Faz pouco tempo. Foi, acho que, o início do caos na minha vida. Por quê? Porque eu já tava assim no finalzinho, literalmente faltavam o quê? Menos de um mês e meio para eu me formar na faculdade. E nessa época eu dividi apartamento já com dois amigos. E um deles resolveu ir embora do país, assim. Então, e aí no dia 18 de novembro de 2018, assim, a minha vida literalmente deu um 360. Começou a dar um 360 não, 180 graus. Olha aí, ó. Olha aí o de humanas. Literalmente começou a dar um 180 graus. Porque meu amigo que eu dividi apartamento, ele decidiu ir embora do país. Ele tinha comunicado pra gente que eu dividi apartamento ele, mais outro. Ele decidiu avisar assim semanas antes de eu ser demitido. Até então, para mim, estava tudo bem, porque eu ainda estava trabalhando e ia ter como assumir o apartamento e tal, enfim. Só que, não satisfeito, fazia menos de um mês que eu tinha mudado todo o meu projeto de TCC. Então, tipo assim, eu tava naquela pilha de terminar o TCC, meio que refazendo, não, meio que fazendo boa parte do zero, dividido com o tempo do trabalho e já pensando como é que ia ser, enfim, se eu ia continuar no apartamento, se eu não ia e tal. Só que aí tudo começou a dar errado. Tudo começou a dar errado, perdi o emprego, não sabia mais se eu ia conseguir terminar a faculdade, porque uma coisa, como é que eu ia me manter, porque eu já não tinha dinheiro, já vivia muito apertado, então, tipo assim, eu dependia da grana do trabalho, e meu amigo saiu, então, tipo assim, tá, o que que eu vou fazer da vida? Eu vou atrás de emprego, eu vou focar em terminar a faculdade, eu vou atrás de ter um lugar para ficar. E literalmente assim, eu entrei numa pilha muito forte. Porque eu não sabia. Sinceramente, eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Não sabia. Aí, o que foi que aconteceu na tua vida pra ser um gatilho pra começar a melhorar? Pra ser sincero, nem eu sei te dizer, sabe? Só foi, só aconteceu. Eu, eu só fui, sabe? Eu dividia meu dia em três turnos. De manhã, procurar emprego, à tarde, focar no meu TCC. E à noite, sei lá, de atrás ou de alguém para dividir apartamento, ou de casa, ou de algum buraco, whatever. Enfim, o que, que eu ia fazer da vida. Então, eu fiquei muito nessa pilha de, tá, o que, que eu faço primeiro? O que, que eu faço primeiro? Só que aí eu tive muita ajuda, sabe? Eu, tipo, principalmente dos amigos e da minha família. Assim, eu acho que mais os amigos, porque como meus pais, eles moravam um pouco mais afastado, né? Moravam no interior. Então, tipo assim, minha família sempre foram meus amigos, assim, durante toda a faculdade, todo esse período, assim, de trabalho, de faculdade, assim, meus amigos, eu sempre digo, tipo assim, é, eram e é a minha família. Então, tipo assim, eu recebi muito apoio nesse período. E aí foi quando, tipo assim, eu meio que fui acalmando mais e falei, cara, se for pra dar certo, vai dar certo. Entendeu? Se for pra terminar a faculdade, vai dar certo terminar a faculdade. Se não for, beijo, sabe? Eu não vou desistir, depois eu dou um jeito e vamos lá. Eu sempre tive isso muito comigo, sabe? E quem é próximo a mim sabe que eu acho que eu tenho isso muito como característica. Assim, eu acho que pode estar acabando
eu fico ansioso, eu fico louco, mas eu não deixo de acreditar, sabe? Eu tô, sei lá, na pior das hipóteses, eu tô rindo da situação. Isso é muito forte também. Eu acho que acredito muito com o povo cearense. Eu acho que isso eu absorvi demais, 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 demais. Sabe? Aquele que vê o outro se lascando assim no chão, que tropeçou e tá mangando. Ei, ei, ei! Sabe? De ver isso. E eu acho que eu carrego isso muito forte comigo. Então, tipo assim, cara, tá aí, a vida tá aí. Se for pra ir embora, eu vou, volto pra casa dos meus pais, não sei o que, não sei o que. Mas vou ficar sofrendo mais por isso, não. Sinceramente. E aí foi deixar as coisas acontecer. E aí foi quando realmente as coisas começaram a acontecer. É, consegui terminar a faculdade, né? Consegui apresentar meu TCC, tudo direitinho. E ao mesmo tempo, engraçado que foi na mesma semana. Foi quando eu apresentei meu TCC e apareceu uma oportunidade de emprego. Então, tipo assim, meio que deu uma luzinha piscou assim, calma. Tipo, vai dar certo. As coisas estão começando a dar certo. E aí foi quando eu meio que voltei a me estabilizar, assim, digamos, né? O que foi essa experiência que você teve? Foi a partir daí que você começou a se aproximar da experiência do usuário? Como que foi isso? Não, aí ainda tem um percurso por aí. Como eu falei antes, eu tive a minha primeira experiência voltada assim, para a área de criação lá na Federação das Indústrias como assistente de criação. E então, tipo assim, o tempo que eu passei lá foi muito importante para mim, justamente para eu entender um pouco melhor sobre a área e tal, enfim, de começar a desenvolver mais essas habilidades. Quando quando eu me formei, que eu entrei na outra empresa, que na época foi no Jornal o Povo, Ah, então foi nessa experiência que você começou a se aproximar mais da área de criação? sim, com certeza. É, porque assim, minha experiência anterior na área de criação, ela tinha sido mais voltada para a área de comunicação interna. Trabalhava com criação, mas ela era voltada mais para comunicação interna e tal. Então, a gente prestava suporte ao RH, coisas assim. Que isso foi lá na Federação das Indústrias. Já no Jornal o Povo, que foi quando, de fato, eu já entrei literalmente com, digamos assim, com a carteira registrada como designer, é, foi onde eu tive, assim, a, uma expansão, sabe, da área. Assim, eu trabalhava na área comercial, que era uma loucura, e eu passava praticamente o dia inteiro fazendo é, comunicação para apresentação de projeto, enfim, tudo que envolvesse a área comercial. E, e foi muito interessante porque foi lá dentro da empresa que eu também tive contato com outras áreas. Então, tipo assim, eu comecei a entender mais, sabe, de como é que funcionava não só essa parte de criação, a parte de mídia eu já conhecia um pouco, mas, por exemplo, digamos, a parte de impresso, literalmente, assim, do veículo de comunicação, um pouco mais a fundo, porque o jornal ele tinha uma variedade maior, né, de exploração para determinadas áreas. Então, tipo assim, eu comecei a entender um pouco mais. Mas foi no jornal mesmo que literalmente eu coloquei arregacei as mãos para essa área, assim, que foi quando me aproximou mais. Foi a tua última experiência em Fortaleza, né? Porque depois daí você mudou para São Paulo e o que foi que aconteceu com você? Como que foi essa mudança? Essa outra mudança na sua vida, né? Exatamente. Lembra que lá no começo eu te falei, tipo assim, quando eu saí de São Paulo, que eu fui pro Ceará, eu não consegui me adaptar muito bem, né? Tipo, foi um processo um pouco demorado. E é engraçado porque desde o dia que eu cheguei no Ceará, eu sempre falei que um dia eu ia voltar. Não sabia como, não sabia quando, mas eu sabia que um dia eu ia voltar. Então eu sempre falei para meus pais: Ah,
quando eu tiver mais velho, não sei, quando fazer faculdade, alguma coisa assim, na hora que eu gosto, eu quero ir para São Paulo, porque eu quero viver essa experiência lá. E com a área da comunicação, para quem sabe, tipo assim, São Paulo é meio que o hub, né? Então, isso na faculdade potencializou cada vez mais. Então, o período todo da faculdade eu sempre tive esse pensamento. Quando eu me formar, eu quero me jogar. Sei, tenho família lá, me jogo, vejo o que que acontece, eu passo o tempo. Enfim, quero ter essa experiência de trabalho na minha área em São Paulo para ver como é que é, entendeu? Mas, tipo assim, nunca tinha na minha cabeça que, vou viver em São Paulo. Nossa, quero passar o resto da minha vida. Não, eu quero ter a experiência de trabalho lá, porque é lá onde gira, digamos assim. Então, eu quero ter essa experiência lá. Mesmo que eu passe, sei lá, meses, um ano e volte, eu quero ter essa experiência para ter uma visão diferente do que eu tinha crescido e me desenvolvido em Fortaleza. Então, isso para mim era muito constante. E foi onde tudo aconteceu. Eu entrei eu entrei no jornal, nessa área de trabalhando como designer, mas eu já vinha me planejando já há um tempo para vir para São Paulo. E aí foi quando aconteceu, porque na época eu já estava namorando e tal, e existia também uma vontade por parte do meu namorado de sair de Fortaleza. Porque assim, ele não era de Fortaleza, ele era de Curitiba, ele foi para Fortaleza a trabalho, foi aí que a gente se conheceu. Mas chegou um momento que ele precisava voltar. Só que aí ele queria vir para São Paulo e aí eu já também tinha essa vontade de vir para São Paulo. Na verdade, ele queria voltar para Curitiba e eu queria vir para São Paulo. Então, meio que eu fiz a cabeça dele pra gente vir para São Paulo. E aí, e aí foi o que aconteceu. A gente se planejou, se programou, se planejou. E aí eu passei apenas só 6 meses no jornal. E aí, quando foi no comecinho, isso eu entrei em dezembro. Quando foi em abril, 5, 6 meses por aí. Abril, maio, foi quando a gente veio para São Paulo. Entendi. E como que foi para você começar as experiências de trabalho aqui em São Paulo? Então, a experiência nossa, ela foi muito rápida. Na verdade, ela aconteceu de assim, uma forma muito, muito rápida. Não, não sei se foi sorte, não sei se, não sei. Eu lembro que eu cheguei em meio de maio por aí, quando foi na primeira semana de junho já estava trabalhando. Então, foi bem rápido. É, então, como eu já tinha contato com alguns amigos e tal que trabalhavam na área aqui, foi um pouco mais fácil de eu saber mais ou menos onde procurar, entendeu? Então, tipo, falei com bastante gente, e aí que essa oportunidade, na verdade, ela veio através de uma amiga, porque ela participava de um grupo de comunicação aqui em São Paulo, e eu conversei com ela que estava chegando e tal, estava precisando de uma oportunidade, e ela pegou meu currículo e jogou nesse grupo. E foi, sim, uma coisa muito rápida. Eu lembro que no outro dia, o meu antigo chefe da outra agência, ele me ligou, querendo marcar uma entrevista, tá? Pra gente bater um papo, a gente conversou. E dessa entrevista eu já saí empregado. Então, tipo, foi muito rápido e ao mesmo tempo assustador. Tipo assim, caramba, acho que vai dar certo, sabe? Tipo assim, aquele friozinho na barriga, mas aquela sensação, nossa, eu acho que tá dando certo, tá começando a dar certo. E aí foi. E aí eu fiquei nessa agência, era uma agência pequenininha, na verdade, que cuidava da comunicação dos relógios, da parte mais offline, dos relógios da USP, da comunicação out of home do litoral. E mais uma vez eu estava inserido nesse mercado
de design mais voltado para o impresso. Eu ainda não tinha tido contato nenhum com a área digital. Então, tipo assim, desde o meu contato em Fortaleza até chegar em São Paulo, nessa primeira agência, meu contato foi totalmente offline. Então, eu desenvolvi peças, a gente fazia peças para comunicação de placa de rua, de outdoor, de tudo, mas era mais focado no impresso. Só que eu sentia muito a necessidade de estar um pouco mais inserido no digital. Só que eu não fazia ideia de como entrar, né? Na verdade eu tinha ideia, mas eu não sabia como entrar nesse meio, sabe? Eu acho que eu passei mais ou menos um ano, fiquei um ano na agência, e durante esse ano que eu fiquei na agência, eu fiquei me preparando e tentando me qualificar para fazer essa mudança, digamos assim, diária dentro da área, né? E só que enfim, daí veio pandemia, daí outra reviravolta na vida. E aí foi quando literalmente eu disse, cara, eu preciso ir pro digital. Amo o impresso, mas eu preciso ir pro digital porque o futuro é isso. Só que a dúvida era como eu vou fazer isso. E aí, o que você fez para poder responder essa pergunta? O que aconteceu foi que veio a pandemia, a agência já não era muito grande, ela foi, tipo, literalmente reduzida ao máximo, e praticamente quase todo mundo foi demitido também. E aí, mais uma experiência com demissão, né? Na minha vida. E só em, não só de demissão, mas a questão de estar dentro de uma pandemia, de uma coisa totalmente nova que ninguém sabia para onde queria chegar, para onde queria dar, era uma coisa que me assustava muito, sabe? Porque era a minha primeira experiência em São Paulo e minha primeira experiência desempregado em São Paulo. E não o bastante no meio de uma pandemia. Nossa, de novo, aquela loucura, sempre com três coisas acontecendo, né, com você. E qual foi a luz que você teve pra falar? Porque assim, você acabou de falar que você teve um clique, né, de tipo, eu preciso ir pro digital porque é o futuro. Aí, o que foi que aconteceu pra você começar essa transição na tua vida? Então, acho que o clique ele veio mais, como eu te falei, nessa parte que eu precisava ir para o digital. Então, por exemplo, todos os cursos gratuitos que eu vi, eu estava entrando. E principalmente assim, no começo da pandemia, muitas empresas, né, disponibilizaram vários cursos gratuitos, enfim, que eram pagos, que eram caríssimos, de forma gratuita. Então, tipo assim, cara, eu saí entrando em todos os cursos. Aproveitou Desde, tudo mesmo. aproveitei tudo, tipo, desde curso de, sei lá, de autoconhecimento, a curso de UX, UI, de web design, de composição, enfim, de colagem digital, de tudo, 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 tudo. E aí, nesse período, surgiu a oportunidade de fazer um bootcamp de UX e UI, que já era uma área que eu já vinha namorando há um tempo, mas eu não sabia muito bem como me inserir, né? Digamos assim, porque todos os cursos que eu vi eram muito caros. Assim, no Brasil é uma área que está crescendo cada vez mais, é uma área muito forte, mas, por exemplo, todos os cursos que eu via que me interessavam eram cursos muito caros. Então, tipo assim, eu não tinha condições de pagar. Então, tipo assim, eu comecei meio que sair olhando vídeos de pessoas da área no YouTube e comecei a ir gostando. E aí eu comecei a me interessar bastante por essa área. Então, tipo, eu fiz o bootcamp da HAL. Foi um bootcamp que durou, sei lá, uns 4 meses. Posso estar enganado, mas
foi mais ou menos isso, e que eu conheci uma outra área, digamos assim, do design, né? Saindo um pouco dessa parte visual, apesar que a parte de UX ela engloba muito essa parte também do centrado no usuário e a parte visual centrada no usuário. Então, tipo assim, eram coisas que eu gostava muito, que eu já vinha acompanhando, mas que surgiu essa oportunidade de fazer e foi aí que eu literalmente comecei a me dedicar. Que massa. E você também começou a se aplicar a vagas, porque nesse meio tempo você estava desempregado, né? Fazendo uma coisinha aqui, outra ali e tal. Como que foi na sua cabeça para você começar a se aplicar para uma área já como efetivo? Porque você não tinha estágio para ir, né? Que não era uma graduação. Então você tinha que se aplicar já para uma coisa que seria a sua primeira experiência naquela área. Por mais que você já tenha tido um histórico numa área paralela e tal. Como que foi para você? E como que foi também a primeira vez que a primeira entrevista que você foi para essa área de UX? A primeira oportunidade, apesar de, por exemplo, hoje eu não trabalho com UX em específico, né? Mas ela faz parte dessa construção de carreira que eu venho fazendo. Eu falo que a pandemia ela foi muito importante para mim porque foi a partir dela e a partir do, sei lá, do meu desespero por aprender algo novo, de, digamos assim, me requalificar dentro da minha área, foi o que me deu a oportunidade que eu tenho hoje, né? E as oportunidades que surgiram nesse processo. Assim, é, durante a pandemia eu tinha uma rotina bem intensa, porque assim eu sou uma pessoa muito ansiosa, então ao mesmo tempo que eu entrava em todos os cursos e finalizava os cursos, eu queria estar desenvolvendo alguma coisa relacionada a isso. Então, tipo assim, nossa, eu virava à noite, eu passava o dia, sei lá, mandando currículo e à noite fazendo teste de vaga, sabe? Porque eu aplicava para as vagas e algumas empresas respondiam e eu acabava fazendo esses testes. Porque assim, para a área de design específico, ela acontece muito isso, né? Porque você precisa meio que mostrar o que você sabe fazer. Então, tipo assim, é, eu aplicava para vaga e fazia teste para vaga. Eu aplicava para vaga e fazia teste para vaga. Então, tipo assim, às vezes eu passava o dia inteiro aplicando para vaga e à noite fazendo testes para essas vagas, entendeu? E aí foi quando literalmente eu vi que eu tava, mais uma vez, no caminho certo, digamos assim. Porque se no começo era meio que um desespero de estar me qualificando para a área digital, ao mesmo tempo estava começando a aparecer as recompensas, que era eu ser chamado, sei lá. Mesmo que eu não passasse em alguma empresa, ou digamos assim, mas só em um fato de, de ter a oportunidade de estar aplicando, de estar, digamos assim, colocando em prática aquilo que eu estava aprendendo meio que de uma forma remota, para mim isso foi, tipo, me dando gás, sabe? E aí foi literalmente quando eu deslanchei a me empolgar cada vez mais, a aprender sobre isso e a me, sim, a me desafiar. Como é que você tá hoje você tá hoje numa agência, né? Fala pra mim o que que você faz hoje na agência e me fala também como que você tá se sentindo hoje com isso. Hoje eu trabalho numa agência. O que que você faz? Então, nessa agência eu sou designer, ainda sou designer, mas eu consegui ir para a área digital, finalmente, o que eu tanto queria, eu consegui fazer essa migração. E nessa agência
Nossa, a gente faz de tudo. E pra mim é interessante porque, assim, hoje eu faço, por mais que eu tenha um conhecimento um pouco melhor sobre a área de design, eu faço. Todo dia é uma coisa nova pra mim. Porque essa área digital, ela é muito. Não, não é flexível. Ela é É muito muito ampla. dinâmica, né? Porque cada dia é uma coisa totalmente diferente que a gente faz, não tem uma rotina, assim, das nossas atividades, né? Obviamente tem toda uma organização, mas não tem uma rotina, assim, né? Sim, exatamente. Então, para mim é outra. Hoje é outra realidade, assim. Apesar de ainda trabalhar com design, é um pouco diferente. Porque se antes eu trabalhava pensado no impresso, sei lá, em, em outdoor, em placa de rua e, sei lá, folhetos, cartazes e afins, hoje eu já tenho uma liberdade um pouco maior de aplicação, digamos assim, né? Porque, por exemplo, eu ficava muito, apesar de colocar a criatividade em prática em meios diferentes, era meio que sempre a mesma coisa, sabe? Então, tipo, é, não tinha muita possibilidade de fazer, digamos assim, um. Talvez de se reinventar, né? Acho que não tinha tanta essa possibilidade. Sim, com certeza. Eu acho que eu caí, eu acho que eu fiquei muito num ciclo, sabe? Apesar de ter a possibilidade de colocar a criatividade em prática, meio que sempre saía a mesma coisa, digamos assim, sabe? O meio exigia meio que um padrão. Tá, Entendi. claro, isso vai muito de empresa, de perfil de empresa, do perfil daquilo que você está fazendo. Mas, por exemplo, eu acho que a minha maior vontade de ir para a área digital é justamente isso, de poder brincar, sabe? De uma Uhum. forma mais diferente. O que que eu, assim, para Você ficar um, consegue ver isso hoje? não, o que eu ia dizer, tipo assim, de uma forma mais visual, digamos assim. Eu acho que, tipo assim, o impresso para mim, apesar de eu ter tido mais experiência, para mim era mais blocado, posso chamar assim, sabe? E eu via que para mim, a área de atuação ela estava muito quadrada, digamos assim. E já no digital já havia uma possibilidade maior de aplicação, enfim, de brincar mesmo, de aprender. Então, hoje lá na agência a gente meio que faz um pouco de tudo. Como eu falei, se antes eu mexia com impresso, hoje eu mexo com digital. Então, tipo assim, é, ainda para mim é novidade algumas coisas, mas a vontade de aprender e principalmente de desenvolver coisas novas é muito massa, sabe? Para mim tem sido muito recompensador. Então, tipo assim, na agência a gente faz desde toda a comunicação visual, sei lá, de um lançamento de um produto, de uma marca X, a banners, a website, né? Tipo, as landing pages, enfim. Porque assim, a agência que eu trabalho hoje ela é mais focada no inbound marketing, mas a possibilidade de atuação é muito grande. Então, tipo assim, hoje eu meio que mexo com tudo, desde diagramação de e-book, de infográficos, coisas que eu nunca tinha feito antes na minha vida, sei lá, configuração de landing pages e banners para Facebook, Instagram, Google, enfim, sabe? E o que eu acho mais legal é que você consegue meio que trabalhar o mesmo projeto em áreas diferentes. Então, eu acho que isso é o que mais me chama a atenção, o que eu mais gosto de fazer, sabe? Então, Uhum. tipo assim, é mais ou menos isso que a gente faz. Paulo, a gente chegou agora naquela hora de dica que você vai dar para aquela pessoa que está ouvindo, que está pensando em ir para a área, seja a área do design, ou seja uma área um pouco mais específica para trabalhar com a experiência do usuário.
Fala para mim algumas dicas que você passou por elas para poder ajudar as pessoas, seja alguma coisa que você leu, que você assistiu, enfim. Tá, então, eu acredito que, tipo assim, se você gosta dessa área, se você quer ingressar nessa área, ou se, enfim, você quer mudar de área, mais voltada para a área de design, a primeira coisa que eu falo é nunca deixe de ir atrás enfim, das suas referências. Tipo assim, o design a gente sabe que ele é muito amplo, mas é, primeiramente é tentar se encontrar ou tentar, digamos assim, ver qual a parte do design que você gosta. E para mim um livro que fez total diferença enfim, na minha jornada, assim, não é um livro de design, mas que para mim contribuiu bastante foi um livro do Mário Sérgio Cortella, que é Por que Fazemos o que Fazemos, que ele coloca algumas perguntas e ele, assim, ele conduz de uma forma assim bem leve alguns questionamentos que todo mundo faz, sabe? Tipo assim, desde se você já está trabalhando na área, ou se você não está se identificando, se tipo assim, você quer, enfim, se você busca alguma coisa a mais e você não sabe muito bem por onde seguir ou por onde buscar, eu acredito que esse livro assim, ele dá uns starts assim muito bacanas, sabe? Porque ele te faz refletir justamente do que você se identifica. E para mim assim foi um divisor de águas, sabe? De tipo assim, eu tô fazendo isso, mas é isso realmente que eu quero? Ou se tipo assim, tá, o que eu faço, ele gera algum tipo de valor na vida das pessoas? Ou eu tô fazendo isso mais pela grana, entendeu? Então, tipo assim, ele te coloca alguns questionamentos que é muito interessante de se observar. E aí já meio que se você tá pensando em ir para essa área, tal, se você tá um pouco na dúvida, ou se você já é dessa área e quer fazer transição de carreira, não sei se você se identifica com o X, eu acredito que um livro muito bom para essa parte de UX design é um livro do Donald Norman, que é o design do dia a dia. Ele dá muita dica legal, ele tipo assim, ele explica de uma forma assim totalmente diferente como funciona o design das coisas, não só essa parte visual, mas digamos assim, qual a real função daquilo, entendeu? É, E aí, se você já gosta um pouco mais de um assunto mais descontraído, uma coisa mais de entender processos, da parte que engloba um pouco mais de cultura, cultura visual, processo, design thinking, ou dia a dia de design, eu tenho um podcast muito bom para indicar, que é o Diagrama, e lá rola alguns assuntos e alguns papos bem interessantes sobre o design. Enfim, eles trazem um dia a dia da área, mas misturado com alguns assuntos interessantes, sabe? E alguns convidados muito legais. Massa. Para você que está ouvindo, eu vou deixar aqui na descrição do episódio, seja independente de onde você esteja ouvindo o podcast, eu vou deixar os links para essas dicas que o Paulo deu, tá bom? Então, você vai, só desce um pouquinho, você clica e já consegue ser direcionado, seja para poder ver o livro, seja para poder ouvir o podcast, enfim. Inclusive, são dicas bem legais, já, já li um desses livros, não vou falar qual, mas já li um desses livros. E aproveita, tá bom? Inclusive, inclusive, só a dica mesmo final que eu quero deixar é tipo, acho que a maior dica mesmo é a curiosidade. Acho que não tem como você ser dessa área e não ser curioso, sabe? Porque eu acho que a curiosidade é o que motiva, é o que te faz ir buscar atrás de referência, de aprender, de colocar alguma coisa em prática. Então, tipo assim, pra mim funcionou muito e funciona até hoje. É, tipo, ser curioso, entendeu? Ah, não sei fazer isso, joga no YouTube. Ah, sabe? Conversa com a pessoa da área e testa. Eu acho que é basicamente isso e é o que faz total diferença no final. Não, sem dúvida.
E já que você está falando de final, a gente está se aproximando do final. Antes de agradecer a você, assim, novamente pelo tempo que você dedicou para poder contar a tua história para as pessoas que estão ouvindo, para mim e tal também, eu queria te pedir para deixar uma última mensagem para as pessoas e também falar como que as pessoas conseguem te encontrar, caso elas queiram trocar uma ideia contigo, saber como que foi isso para você, enfim, fala os teus links nas redes sociais para as pessoas falarem contigo. Sim, com certeza, né? Inclusive, manda freelas, tá? Se você tá escutando, se você tá precisando de um help, alguma coisa aí, manda um inbox, arrasta pra cima, é só chamar, tá bom? E no Instagram você me encontra como @umpaulão e no LinkedIn Paulo Monteiro e no Behance Ricardo273. Ricardo273? Por que 273? Aí é outro assunto. Na parte 2, o Paulo vai contar tudo isso. Eu também vou deixar aqui na descrição do episódio os links para as redes sociais do Paulo, tá bom? Então você pega lá, que você não vai deixar de seguir o Paulo de jeito nenhum, beleza? Por favor. E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, quer bater um papo, pode chamar, a gente se ajuda, a gente conversa e a gente tá aí pra trocar ideia. Perfeito. Paulo, eu quero agradecer você novamente, agradecer mais uma vez pela nossa conversa, agradecer pela disponibilidade que você teve para poder compartilhar a tua história aqui comigo. E obrigado também por falar para as pessoas que, por mais que a gente ache que vai dar tudo errado na nossa vida, vai dar certo em algum momento. E às vezes pode acontecer isso até mais de uma vez, né? Como foi o seu caso. Então, assim, muito obrigado por tudo. Fiquei bem feliz com a tua história. Ai, amigo, eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui, fazer parte desse projeto. Você sabe, que acho que mais que ninguém, como eu te admiro e como eu fico feliz por você tá tocando esse projeto. E é isso, tamo aí e pode contar comigo, tu sabe, né? Sei sim. E ó, para você que tá ouvindo, o Paulo é a pessoa responsável pelos posts das redes sociais. Então é ele que cria todas aquelas imagens. Então, assim, ele tá conectado com o podcast muito antes do lançamento dele, entendeu? Então não é de agora. E a gente vai ficar ainda muito tempo assim nessa sociedade, vocês vão ver. Paulo, muito obrigado, mesmo, mesmo, mesmo de verdade. E para você que está ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.